você chegando ao Vasco, você achava que o Vasco, por ter sido campeão brasileiro, iria fazer um time tão forte como fez em 98, que o time engrenou na Taça Libertadores, que ganhou da forma que ganhou? Então, Bismarck, a gente que joga bola, a gente sabe. Ter uma base forte é tudo, né? Você tem uma base forte. E o Vasco sempre tem... São 2 jogadores, mas o Vasco contratou. O Vasco contratou o Wagner, o Vasco contratou que diga de passagem, Vitor. era um excelente jogador, que jogava em todas as posições, o Wagner. Jogava de lateral, jogava de volante, jogava de meia atacante. Exatamente. Onde botava, ele jogava. Eu não sabia que eu ia ir tão bem assim no Vasco, porque a gente não sabe, mas eu sabia que eu ia doar, eu ia me dar, assim, dar todo o meu amor pelo Vasco para poder não chegar aos pés do Edmundo, que é impossível você chegar aos pés do Edmundo, mas eu fazia de tudo para que o Vasco ficasse feliz com o meu trabalho. E isso foi feito, né? No início foi muito difícil, porque a torcida ainda não tinha esquecido o Edmundo, ou seja, nunca esqueceu o Edmundo. Mas tô falando assim, o Edmundo saiu, a torcida ainda queria que o Edmundo voltasse para disputar a Libertadores, aí ficava fazendo aquela pressão nos jogos. No início, quando as coisas não funcionavam, eles ficavam gritando o Edmundo. E o Lopes também, ele estava com uma função, quando eu joguei no Corinthians, eu estava mais solto. E quando eu cheguei no Vasco, o Lopes... E queria que você se posicionasse mais pelo lado direito. Exatamente. E eu fiquei um pouco preso na marcação. E eu era um jogador muito forte, sempre fui muito forte. Então eu falei com o Lopes, Lopes, eu preciso de mais liberdade. Pela pressão que está sendo exercida em mim, pela contratação que foi feita através do nome Edmundo. Então eu preciso de mais liberdade, eu preciso sair disso aí. Ah, não, que você... Só que aí foi uma briga com o Lopes, que o treinador tem disso, né, Bismarck? Ah, você quer se meter no meu sistema, no meu esquema, não sei o que. Eu falei, não, eu preciso de mais liberdade. Aí eu me lembro que ele chegou no jogo, nós tínhamos empatado ou perdido, o início não foi bom. A torcida estava pegando que o início do Vasco não foi bom. 2, 3 jogos a gente estava meio que capengando. Aí eu falei com ele, ele falou assim, foi um jogo contra o Grêmio aqui. Ele falou assim, eu estava no vestiário, aí ele me chamou, aí, e aí, você tá falando demais do esquema tático, o que você quer? Eu falei, eu quero mais liberdade. Tá bom, vou te dar liberdade, mas se você não jogar bem, você tá sacado do time. Eu falei, caralho, você sem pressão, né? Eu falei, beleza, eu aceito. Aí ele falou, então você fica à vontade. Aí 2 minutos, 3 minutos de jogo, a gente tinha dado passe pro Luizão. Você fez o gol, fez o gol. Fora da área. Foi o melhor assim, jogo meu. A torcida ficou louca, começou a me dar moral, começou a me incentivar. Dali eu deslanchei. Aí ele parou de ficar um pouco pegando no meu pé. E eu comecei a jogar e fui melhor jogador da Libertadores. Você acha que esse jogo contra o Grêmio foi um divisor de águas para que o Vasco alcançasse a ganhar a Libertadores? Foi um jogo que o Grêmio também, como se fala até hoje, o Grêmio é um time do mata-mata. O Grêmio é um time copeiro. Você acha que passando pelo Grêmio, ali deu mais confiança, porque depois vocês tiveram um jogo muito mais difícil também, que foi contra o River, lá, principalmente lá que foi empate. Mas você acha que a partir daquele momento ali que você ganha um campeão de Libertadores também como o Grêmio, deu muito mais moral ao time para poder vocês pensarem que poderiam realmente ganhar o campeonato? O que você falou, o Grêmio foi o bom para a gente poder deslanchar no campeonato. Quando nós ganhamos do Grêmio, a torcida começou a ficar... A torcida abraçou a gente. Aí a torcida começou... Aliás, a torcida já estava fazendo o papel dela. Porque, para quem não sabe, o Vasco não começou bem a Libertadores. O Vasco foi ganhando corpo ao longo de cada vitória. Exatamente. E o Grêmio foi assim, que a gente fez assim, agora nós vamos. Sim. Porque derrubar o Grêmio não é para qualquer time. Então nós derrubamos o Grêmio e aí nós conseguimos respirar. O meu futebol, que era muito importante, cresceu, porque eu fui titular absoluto, então meu futebol cresceu, eu comecei aí a dupla Luizão Donizete, começou a deslanchar, começamos a fazer gol todos os jogos, junto com o Pedrinho ali na frente, com o Ramon, com o Juninho Pernambucano, com o Wagner, ou seja, o jogador que entrava ali
entrava e aportava o seu talento, a sua qualidade para o Vasco e sobressaía a qualidade dos atletas que entravam naquele momento. Então o Vasco começou a todo mundo jogar bem. Sim. Aí todo mundo jogou bem. Até os que estavam na reserva entravam e faziam um ótimo trabalho. Então o Vasco começou a ser imbatível. Aí eu falei, cara, é difícil segurar a gente. Então, Bismarck, dali nós conseguimos respirar, conseguimos ganhar, e depois fomos para cima do Cruzeiro, aí conseguimos derrubar outro. Porque, na verdade, o Vasco pegou só pedreira pelo caminho. Não foi... O caminho do Vasco para alcançar a Libertadores foi extremamente difícil. E você vê como que eu deslanchei, que todos os jogos eu fiz gol. Sim. Contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, contra o River aqui. Nas finais todas eu fiz gol, eu e o Luizão. Então foi um... E chegando naquele jogo memorável, que o Vasco saiu perdendo de 1-0 pro River, acabou o Juninho Pernambucano fazendo um gol de falta que empatou e que fez com que o Vasco pudesse seguir nessa caminhada. E você acha que por ter ganho aqui na final, deu uma tranquilidade maior ao Vasco para que pudesse chegar lá no Equador e jogar não que jogar um pouco mais tranquilo, mas jogar um pouco mais com o regulamento embaixo do braço? Sem dúvida, Bismarck. E olha, eu acho que a vitória aqui, se a gente tivesse empatado o jogo aqui, a história lá seria outra. Por quê? A dificuldade que nós chegamos lá no aeroporto, descemos do avião e chegamos no aeroporto, a pressão da torcida do Guayaquil, do Barcelona de Guayaquil, a pressão foi tão grande, gente, que só quem tem peito mesmo para suportar a pressão. Foi muito grande. Até eu vi mesmo nos olhos assim, dos caras mais jovens que eles ficaram um pouco até com medo. Sim. E são jogadores experientes. Então a pressão foi muito forte. Até começar o jogo, até o Luizão fazer o gol, a pressão estava ali, a gente estava... eu que era jogador, Mauro Galvão, a gente estava conversando, a gente chegava, o Mauro Galvão passando aquela tranquilidade pra gente, que é um jogador que já disputou muita competição. Mais experiente. Ele passava competição nas costas. Exatamente, ele passava essa tranquilidade, mas mesmo assim, Bismarck, foi muito difícil. Eu acho que só acalmou mesmo quando eu fiz o segundo gol. Sim. Quando eu fiz o segundo gol, o Luizão fez no início e eu fiz no finalzinho do primeiro tempo. Aí, meu irmão... Matou de vez, né? Matou de vez, deu aquele descanso. Mesmo assim, a gente falou, gente, pro segundo tempo os caras podem vir. Mas, Marco, meio-dia já tinha mais ou menos umas 35 mil pessoas no estádio. É mesmo. E o jogo era à noite, cara. É mesmo. Meio-dia. A gente estava... Quando nós chegamos no hotel... Os caras soltavam fogos assim em cima e ninguém falava nada. E o hotel mesmo já sabia. Os próprios caras do hotel falaram, pode soltar fogos aí na frente, dane-se. Porque, aí todo mundo vira patriota, sim, né? Sim. Não sei o quê. Então foi muito difícil. A gente teve que dormir com o negócio assim para não escutar.